Olá, é um prazer estar novamente com vocês aqui no nosso canal do YouTube e tem algumas informações das eleições municipais de 2020 muito importantes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, no estado, melhor dizendo, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro expediu algumas resoluções, o TRE do Rio, né? E uma foi designando juízes eleitorais para fiscalizar a propaganda eleitoral e apreciar os pedidos de resposta nas eleições de 2020. É a resolução 1120/2019. Aí os considerandos são os seguintes: considerando a competência do TRE para a designação do juiz eleitoral, compete o exercício de poder de polícia para fiscalização e propaganda nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona. Artigo 41, parágrafo 1º da Lei 9.504, que é aquela lei das eleições. Considerando o constante calendário eleitoral aprovado pelo TSE para as eleições de 2020, artigo 1º, designa os juízes abaixo relacionados, né, juízos eleitorais, é o órgão, né, que é designado, que é titularizado por uma investidura temporária de um magistrado eleitoral, para fiscalizar a propaganda e o poder de polícia a ela inerente, bem como o processamento e julgamento de pedidos de resposta nos municípios com mais de uma zona eleitoral. Então, por exemplo, Angra dos Reis vai ser o juiz da 116, Barra Mansa o juiz da 91, Belfor Roxo o juiz da 153, por aí vai. O Rio de Janeiro vai ser o juiz da quarta zona, o juízo da quarta zona. Então, o que acontece? Essa resolução 1120, ela designa cada município, vocês entenderam, né? Está aqui mais ou menos para vocês visualizarem, certo? Mais ou menos isso, que é a designação do juiz com essa competência em razão dessa matéria. Qual é a matéria? Exercício do poder de polícia para fiscalizar as eleições. Aquela propaganda de rua, que é colocado um cartaz no lugar proibido, né? Esse tipo de coisa, inclusive esse juiz para tratar do direito de resposta, né? Ele vai acumular essa função. E o artigo 2º da resolução diz que atribui ao juiz auxiliar da vice-presidência e à corregedoria do Dr. Luiz Márcio Victor Alves Pereira para coordenar a fiscalização da propaganda em todo o estado do Rio, tá? E o presidente está autorizado, em caso de necessidade, a alterar as designações. Então, essa resolução foi assinada por Sua Excelência o Presidente Desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral, do dia 19 de dezembro de 2019, certo? Então, ele pode alterar aqui uma competência dessa a qualquer momento, mas, a princípio, quem é o juiz responsável pela fiscalização no Rio é, na cidade do Rio, o juiz da quarta zona. Muito bem, essa resolução foi publicada no Diário de Justiça do Estado, do TRE, em 20 de dezembro de 2019. Aí nós temos uma outra resolução que é sobre registro de candidatura e pesquisas, né? Que é a mesma coisa, considerando a competência dos juízes eleitorais para o registro de candidatos nas eleições municipais, artigo 35, inciso 12 e 89, inciso 3 do Código Eleitoral, considerando a possibilidade de cassação do registro de candidatura ou do diploma por descumprimento das disposições contidas na legislação eleitoral, considerando a competência do TRE para designar juiz eleitoral quando nas eleições municipais, isso aqui é importante, é sempre a competência do TRE, né? Quando nas eleições municipais a circunscrição abranger mais de uma zona. Então, esse ano de 2020 é uma eleição municipal, né? E aquele município, por exemplo, o município de Barra Mansa abrange mais de uma zona. Então, aqui em Barra Mansa, o juiz do registro é o juiz da 94 zona eleitoral, o juiz em Caxias é da 128, o de Magé é da 110 e do Rio de Janeiro vai ser o juiz da 23ª zona, que vai tratar de registro e pesquisas, certo? Então, ele vai cuidar de toda essa parte. Só que esses juízes ainda vão ter uma outra competência. Repara, o artigo 1º diz assim: designa os juízes eleitorais responsáveis para registro, pesquisa eleitoral e impugnações. Por exemplo, registro de candidaturas, processos de representações que versem sobre cassação do registro ou diploma,
bem como para as ações de investigação judicial eleitoral, AIGE, aquela do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, e impugnação mandato eletivo, a AIME, ação de impugnação mandato eletivo, prevista na Constituição, no artigo 14, parágrafos 10 e 11. E também do RSED, recurso contra a expedição do diploma, artigo 262 do Código Eleitoral. Então, repare, esses juízos, né, esses órgãos judiciais que são titularizados por esses juízes vão ter essa ampla competência, registro, AIGE, AIME, RSED, tudo isso vai ficar a cargo desses juízes. E a resolução 1122, que trata da prestação de contas, né, de campanha e respectivas impugnações, tá certo? E aí os juízes eleitorais para o processo de julgamento da prestação de contas também segue essa titularização. E por último, os juízes das representações relativas ao descumprimento da Lei 9.504, que é a resolução 1123. Então é aquela pequenas multas, né? Por exemplo, considerando o entendimento do TSE no sentido que o juiz eleitoral do domicílio do doador será o competente para o processo de julgamento das representações por doações de recursos para campanha acima do limite legal, considerando que o TRE é a designação do juiz quando nas eleições municipais a circunscrição abranger mais de uma zona. Então, esses juízes aqui, né, que vão ter esse processo de representações para descumprimento da Lei 9.504, inclusive contra doadores, tá? Então, aqui no Rio de Janeiro vai ser o juiz da 230, em São Gonçalo da 133. Então, nós temos a resolução, repito, 1120, 1121, 1122 do TRE do Rio, tá? E 1123. Todas essas resoluções são dessa eleição agora municipal que vai se realizar em outubro de 2020, em todo o Brasil, só que se aplica aqui nas eleições municipais desse ano, tá bom? Então era essa a informação que eu queria dar.